Fala pessoal, tudo bem? Hoje com grande alegria eu tenho a honra e o prazer de estar recebendo aqui a Ana Aquino, uma amiga produtora então, e eu tenho essa alegria de ter uma mulher produtora assim, e ela é produtora em vários sentidos, gente. Por quê? Porque ela é produtora no ramo de laticínios, de queijos, e ela também é produtora no ramo de mídia, de filmes, de produtora realmente. De Então vídeo. ela é uma produtora com excelência. Então agradeço muito, Ana, de poder te Obrigada, receber hoje aqui. obrigada. Tá, Obrigada Ana? pelo convite. Que Prazer é meu isso. estar num lugar tão agradável. Que isso, a honra é a gente estar te recebendo aqui. E Ana, eu queria, a gente teve uma palhinha aqui antes, né? E tô aqui ainda em êxtase ainda com tanto conteúdo e Imagina. produtividade da qualidade da conversa, né? E Ana, eu queria que você contasse um pouquinho como que começou toda essa experiência sua, como que começou a sua paixão pelo campo, por produção, tanto na fotografia, na mídia, quanto na produção física, que você está industrializando um queijo hoje, que é o produto que você está comercializando. Você consegue a gente começar do início? Exemplo, meu pai tinha uma propriedade, como que era? Seu pai tinha uma propriedade, você tinha uma propriedade, como que é essa paixão do campo? Tá. A minha história está ligada ao campo, né? Eu nasci aqui em Morrinhos, e todos os finais de semana eram na fazenda. Então, assim, eu aprendi a montar, andar a cavalo, né, na garupa do meu pai. É, e isso vão deixando marcas, né? Isso vai te compondo como indivíduo, né? E eu saí muito nova daqui, fui estudar, depois eu me casei. É, eu venho de uma formação em psicologia e em história. E é muito interessante porque, como eu te falo dessas marcas, né? Desse nosso sentimento de pertença a Uhum. algum lugar, né? Quando eu fui fazer o meu mestrado em História, eu fui trabalhar com tropeiros. Eu quis Uau! estudar o que foi o movimento tropeiro no sertão dos Goiáses em 1750, lá na época do ouro. Aí vai Do... eu estudar tropeiro, né? Quer dizer, porque de alguma forma fazia sentido para mim. Quando eu estudava, né, como eram as tropeadas, a vinda das primeiras tropas, aquela dificuldade toda, de alguma forma eu estava na garupa do meu pai, aprendendo a andar, entendeu? Eu tinha. É muito interessante, né? Como que a emoção, por exemplo, eu me lembro de ficar bem abraçadinha com ele assim, Uau! entendeu? E naquela tropeada, aquele som, o som dos. Parece que a gente sente o cheiro, né? Exatamente. Também quando eu tava morando na cidade grande, aí a gente acorda cedo e eu ia pra faculdade e às vezes o asfalto tava molhado, mas eu não sentia o cheiro da terra, mas a minha visão quando eu enxergava aqui em casa, eu É, já sentia, parece que o aroma da terra da terra, molhada. é. Então é Então a interessante gente isso. vai, né, vai fazendo essas conexões. E, e aí eu vim de outra formação. Primeiro eu montei a produtora, né, a Viva. Fui trabalhar com produção de concertos, de shows, videoclipes e Você tal. saiu de Morrinhos com 15 anos para estudar. A primeira escassez então foi de Eu alternativas, saí de Morrinhos para. Eu fui para Goiânia para fazer segundo grau, segundo né? E grau prestar vestibular e tal. Prestei vestibular, me formei e já me casei. E aí eu fui para. Passei um tempo em Rondônia. Meu marido fazia obra, né? Estrada. Eu fui para o meio da floresta, assim, da Amazônia, né? E depois criaram o estado do Tocantins. Então eu fui para, né, o início do Tocantins. Eu sou início. pioneira no Tocantins. Uau. Aí vieram os meus filhos, tudo. Nós voltamos para Goiânia em 95 e eu sempre, né, misturada, querendo trabalhar com arte e estudando, né? E E nisso voltei o a. paizinho aqui na fazenda. Meu pai aqui em Morrinhos e eu direto aqui, né? Final de semana, meus passava férias aqui, meus meninos muito ligados, né? Uhum. Aqui com ele e tal. Então, nós nunca cortamos, né, o cordão.
E eu nem gostaria jamais aquilo. Não tire de mim o vínculo que eu tenho com essa terra, não tire o vínculo que eu tenho com essa história, né? Com a minha história. Isso aqui me define. E então eu já trabalhava com a produtora e estava no outro caminho. E aí em 2020 veio a pandemia, meu pai teve um problema de saúde, faleceu, e nós ficamos, né, a família toda assim, muito atordoada, os meus filhos estudando fora, e nós viemos passar uns dias aqui na fazenda. Aquela época de reclusão, que fechou tudo. Tudo mesmo. Fechou tudo luto também. Mesmo, que você precisa viver, isso, né? Para poder pensar o que você vai fazer, né, da vida. E aí nós viemos, e essa vinda para passar uns dias nós fomos ficando. Foi uma maneira de nos reconectar, eu acho que com ele, sabe? De buscar um novo rumo pra gente, porque os filhos já estavam criados, né? A vida já seguia o seu fluxo, mas faltava, sabe? E foi um momento de repensar mesmo uma série de coisas, né? Pandemia, fechou tudo. Então a gente precisava se proteger, né? E nós viemos para a fazenda, a minha mãe, o meu marido, eu, e aí eu sou muito inquieta, sabe? Muito inquieta. Até li um texto muito legal sobre as ovelhas negras das famílias, e depois a gente até pode comentar sobre isso. Mas eu sempre fui muito inquieta. Pode até compartilhar pra gente. Pode. Sim. Mas sabe, eu pensava, gente, a gente tem que achar alguma coisa, a gente tem que pensar em alguma coisa, né? E eu só ouvia assim, fica quieta, né? Familiares, mesmo meus amigos, Ana, fica quieta, não inventa, o que você vai inventar, sabe? Sua vida já tá aí esse rumo aqui, já tá com a vida dado, boa, né? já os filhos criados. E eu falava, mas tem alguma coisa, não tá certo. E aí eu falei com a minha mãe, eu já estava de olho nessa história do queijo artesanal. Eu acompanhava cerveja artesanal, queijo artesanal e tal. E eu falei, mas vamos fazer queijo? Eu lembro da minha avó, minha avó tinha uma receita de queijo, que era da minha bisavó. Não, aí a minha mãe não era. Tinha sim, elas faziam um queijo, que a minha família veio de Minas, do sul de Minas. No final de 1890. Então tem a tradição. 1890, mais ou menos, esse pessoal sai do Triângulo e eles vieram para cá. E aí que eles começaram, né, a mexer com a terra mesmo. Tal. Meu trisavô, meu bisavô, meu avô, e foi. E aí, mãe, eu lembro da minha avó, a gente fazia um queijo assim, a minha avó era pequenininha, minha avó me punha para espremer queijo, né? E eu lembro que meu nariz coçava e não podia coçar o nariz, aquela coisa. E vamos, você lembra, mãe, como é que era? Tem uma receitinha? Não, é assim, tá, vamos fazer o quê? Fizemos o quê? Queijo fresco. Queijo fresco. E nós não tínhamos, eu falo que a fazenda, meu pai tinha deixado tudo muito organizada, a fazenda toda arrendada. Então, nós não tínhamos assim uma vaca, sabe? Tava tudo voltado para a soja. Tava, na verdade, só tinha a sede que onde sim, ficava o resto ali. Estava arrendado. O resto né? do pessoal que estava tocando, o terceiro estava tocando. E aí eu fui chegando, eu falava, não, mas eu não vou deixar isso aqui assim não, eu quero arrumar isso aqui, porque na época dele ele arrumava assim, então vai ser, e fui. E aí, vamos comprar aí umas vaquinhas e tal, vamos começar com isso. E aí que eu ouvi críticas, Ana, pelo amor de Deus, além de tudo você não vai mexer com leite. Leite. Você é louca. E eu, gente, calma, me dê uma chance. Todo mundo largando Exatamente. o leite, indo pro arrendo. E eu dormia. E você tá indo no lado contrário. Eu punha a mão na cabeça e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Uau. Eu devo estar fazendo uma loucura mesmo. Mas assim, muitas críticas, né? E é certo, porque muitas pessoas tentaram alertar e falar, olha, imagina você mexer com por leite. esse caminho. Eu falava, gente, presta atenção, não é leite, é queijo. Uau. Eu vou beneficiar o leite, só que eu preciso do... Bom, enfim. E aí, quando nós começamos, fizemos os primeiros queijos, não precisa eu falar o quanto deu errado, né? Assim, mas deu muito errado, entendeu? Eu tinha vontade de chorar, eu olhava e falava, mãe, não é isso.
minha mãe, minha filha, mas olha, era assim, eu fazia assim, aí tinha uns paninhos, um tal de uns paninhos. Eu falei, some com esses panos, pelo amor de Deus. Não era esse queijo. Não era isso. E aí, mas dava assim, deu muito errado. E eu falei, peraí, já que é pra fazer, vamos fazer direito. Fiz as malas, fui para São Paulo, me internei numa fazenda produtora de queijo artesanal. Uau. Fiquei uma semana fechada ali, entendeu? Aprendendo. Conhecimento. Conhecimento. O que você buscou então? Eu acho que assim, na sua jornada, primeiro você viu o que estava dando certo no mercado e qual que era a demanda. Exato. Que eu acho que tinha espaço. Que todo empreendedor deve olhar, falar, peraí, eu tô nessa cidade, tem espaço para uma casa de bolo? Tem espaço para uma ótica? Então você viu na lacuna no mercado nacional que falta opções. Tem espaço, assim, queijo bom é caro, né? A gente sabe que queijo bom é caro. Se a gente for comprar em queijarias, às vezes você consegue até um preço mais acessível do que alguns supermercados prêmios. Porém, assim, é um produto de qualidade e que pessoas que têm um gosto, um paladar diferenciado, sempre buscam para estar na sua mesa no dia a dia. A gente aqui é amante de queijo também. Gosta muito de queijo. Então, quando você já chegou aqui, eu falei, uau, amanhã já tem uma torradinha. Uma torradinha. Com um brie aqui nosso aqui, que vamos, uma geleia de pimenta. O gordinho só pensa em comer, né? Então, Ana, é interessante essa cadeia do empreendedor. E aí, a segunda etapa sua, a gente vê que o sucesso veio, por quê? Porque você buscou conhecimento, conselheiros. Eu fui atrás eu falei, aonde que estão produzindo, quem que é o pessoal que está na ponta, dentro dessa cadeia de queijo artesanal. Quem que é o melhor, para me modelar? Quem é que me ensina, né? Eu preciso aprender. A coisa está muito além, né, dessa minha visão aqui de vaquinha, queijinho, é outro universo, né? Então, quando eu fui para São Paulo, para essa fazenda, que eu me deparei com a produção do queijo artesanal, primeira coisa, eu falei, é isso que eu quero. A segunda coisa, eu falei, eu não imaginei que eu entrei numa confusão tão grande, entendeu? Eu realmente repensei, eu pensei, meu Deus, o fundo é mais embaixo, é muito sério isso, né? E aí, de lá eu trouxe, né, lógico, uma série de conhecimentos. O principal, trabalhar com queijo artesanal não é ter uma receita, isso é nada. A sua receita, nós somos autorais e artesanais. Nós desenvolvemos a nossa receita. Uau! E nós fazemos a nossa receita de forma artesanal. Mas desenvolver a sua receita sabe, é uma consequência. E você aprendeu isso nesse momento que você ficou lá? Nesse momento, como desenvolver? São quando você tem as sacadas, entendeu? Como desenvolver isso? Aí você fala assim, tá, ter um queijo artesanal, produzir um guardião, um guaiaca, um mofo branco, um meia cura, não sei o quê, ok, isso aqui isso é controlável, né? Nós vamos ver uma série de coisas, desde algum fermento, a produção do nosso soro fermento, como que a temperatura do leite, o pH, não sei o que, tá. Isso aí nós vamos desenvolver. Mas a questão é como ter a matéria-prima de qualidade para eu fazer isso. Esse é o segredo. É porque sai da vaca, se a vaca estiver saudável, sai com qualidade extrema. Mas a partir do momento que às vezes passa pela mão do homem ou pela ordenha, já existe um tipo de contaminação. E outra coisa, quando eu comecei, né, que eu pensei, que eu imaginei mais ou menos, eu falei, primeira coisa, eu quero queijos fáceis. Inicialmente eu quero um queijo fácil. O que é isso? É o queijo que você toma com um cafezinho, que você tiver uma cervejinha, um vinho, uma pinguinha, um não sei o que, você joga um azeite. Vai para todo lugar. Ele vai. Suave. Né? Aí depois, não, vamos passar para um queijo mais assim e tal. Mas para você ter isso, todas as ideias que eu tinha, tudo que eu buscava, eram queijos mais untosos.
entende? Uhum. Eu estava buscando uma cremosidade nele. Certo. Mesmo o meu queijo que tem 10 meses de maturação, você parte, ele tem uma cremosidade. Então não começa só, por que eu falei isso? Porque parte da escolha do rebanho. Aí eu falei, não, peraí, eu Da quero raça. um rebanho, eu quero Jersey. Mas não dá para trabalhar só com Jersey, vamos colocar holandês aqui também. Então, quer dizer... Por quê? Porque é pequena produção, então o holandês vai me dar a quantidade. Exato, mas também eu preciso de Uma ter sólidos no leite. Uma contrapartida que o Gerson vai me dar. Então, assim, o Júnior, o queijo, ele começa lá atrás. Ele começa antes até do manejo. Ele começa no alimento que você dá para o seu animal, na saúde do seu animal, na forma como esse animal é cuidado. Entendeu? Muita gente pensa assim, pastar já é só pasto, é só deixar ali. Não, não, você produz capim. É uma lavoura de capim, né? Você produz a silagem. A silagem. Né? Essa silagem precisa ter qualidade. Muda, às vezes eu tenho pessoas que já compram da gente e falam assim, Ana, mas o queijo não tá vindo tão amarelinho. Eu falo, ai meu Deus, começou o sofrimento do amarelo. Aí eu penso, o que será? Aí eu falo com o consultor, Ana, calma, fica tranquila. Aí passa 2, 3 meses, Ana, o queijo tá amarelinho como antes. O que aconteceu? Eu falo, não sei. Eu não sei se a vaca tomou mais um pouquinho de água, entendeu? Eu não sei se ela comeu mais, eu não sei se é a silagem. Nós vivemos numa região de duas sazonalidades muito fortes. E são muito destacadas. Muito. Quando é calor demais. E a questão do seco, né? Então, dessa sequidão nossa aqui. Então, por exemplo, tem época do ano que eu preciso quando eu tiro o queijo, né, da enformagem e que ele vai para a sala de secagem, ele demora um tanto a secar, período de chuva, né? Então eu coloco uns ventiladores além de ar-condicionado. Estufa tudo. não trabalha? Não. Uhum. Não, o Marquesinha tem um tipo de uma estufa para ele. Porque ele precisa de mais umidade. Mas então, aí a gente coloca para acelerar a secagem da casca. À medida que essa casca secou, ela não vai ficar pregosa, certo. Então eles já vão para a caverna. Certo. Mas outras épocas nós não podemos deixar. Além de não colocar o ventilador, né, não colocar o ar nele, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes ele vai ressecar muito a casca. Seca demais até rachar. Exato. Então é sempre uma questão assim. Por isso ele é artesanal. Por isso é uma arte. E por isso são peças desafio. Únicas, né? Exatamente. É um desafio. Essa peça aqui hoje, ela é única para mim. Eu não vou pensar que esse queijo eu vou comer ele amanhã, que vai estar aí muda completamente. 100% igual, que não vai estar. Então, completamente. Assim, daí é exclusividade, né? Você está comprando um queijo exclusivo. Queijo... E hoje eu vejo que o mercado artesanal, né, tanto nas cervejas, nos queijos... Vinhos também a gente tem. Vinhos, né, doces. Eu brinco em casa, eu falo que antes a gente tomava cerveja de latinha, né? Você tomava e gostava daquela tonturinha e tal. Aí de repente você começou a sair as long necks e tal. Você fala, nossa, mas parece que é diferente mesmo o gosto, né? Então, ou seja, o paladar, ele aprende. Né? Ele aprende. É fácil acostumar com coisa boa, né? O paladar começa a diferenciar, assim como o olfato também, né? Você começa a perceber. Hoje, quando eu tiro o queijo da forma, eu já falo assim, não gostei. Aí a minha queijeira fala, dona Ana, pelo amor de Deus, senhora cismada demais. Eu falo, tá com um cheiro diferente. E ninguém não sente. Mas às vezes eu percebo um pouquinho de acidez a mais. Certo. Outras vezes eu tô ali limpando, né? Quando a gente vai fazer a limpeza do tanque e tal, eu falo, esse soro tá tão perfumado que eu tô com vontade de tomar o soro. Entendeu? Por quê? Porque ele tá doce, tem um dulçor no ar, né? E tudo isso você vai afinando. Então eu acho que o mercado artesanal, como você está falando da exclusividade, né? Ele é rico por causa disso, porque saem novos queijos de outras regiões, saem novos vinhos, novas cervejas. E hoje a gente
é mais ou menos isso. Hoje você não quer só beber para ficar tonto, né? Para ter aquela tonturinha gostosa. Você quer ter uma experiência. Você não quer só comer o queijo por comer o queijo. Você quer ter uma experiência com isso. Você quer colocar isso na boca e falar, é diferente, é diferente. né? Ou então, nossa, o outro é melhor. Ou, entendeu? A gente, o nosso mundo mudou muito, né? E eu acho que o que baliza muito esse mundo são as experiências. É a possibilidade de experienciar, logo isso. Né? Você acha que um empreendedor que busca então um produto a ser criado, ou ele empreender um negócio daqui para frente, ó, eu não tenho um negócio, eu quero criar um negócio meu daqui para frente, ele tem que focar então em um negócio que tem experiências. Esse negócio que gere experiência ao cliente dele, eu acho que é um negócio propenso a crescer. Eu né? acho que é um caminho. Está propenso a crescer nessa evolução que a gente vê, no que o mercado está proporcionando. Né? Então a gente já vê, exemplo, as hamburguerias temáticas, restaurantes temáticos, que a pessoa não vai ali simplesmente para pegar o cardápio e pegar, para ter uma experiência. Exato. Os filhos vão ter uma experiência temática ali, então isso é muito bacana, porque a gente vê realmente que a tendência do mercado hoje busca-se então experiência, o cliente tem uma experiência. Um enriquecimento sensorial, né? Assim, isso acontece, isso está geral, você vê as viagens, né? Hoje você tem uma gama de possibilidades de viagem. Você não viaja só para ir conhecer essa igreja ou esse museu ou não sei o quê. Eu acompanho agências de histórias, viagens. Né? Eu acompanho agências de viagens, inclusive eu ainda quero fazer uma viagem com esse pessoal, que eles levam as pessoas para as casas daquela comunidade. Então, Uau. por exemplo, tenho amigas que foram para o deserto, entendeu? Para grupos, né, que moram no deserto. No deserto, realmente. Então foram assim para conhecer realmente a comida, a cultura, sabe? Como que a gente vê falar tanto, né? Ah, porque em tal comunidade, em tal cultura, as mulheres são assim. Tá, mas será que é mesmo? Né? Será que como não mudou o tempo? Como é que é isso, né? E isso eu acho que é muito rico, né? Não é só viajar para fazer uma mala aqui e viajar, não. Você vai conhecer. E conhecer não é conhecer só o que o turismo quer te mostrar. É conhecer a base, entendeu? É conhecer a história, exatamente. Né? É aquilo que você buscou lá atrás. Ver a história do tropeiro. Exatamente. Então, o que você buscou que trouxe toda essa paixão por uma produção? Exatamente. E aí eu vendo o material também da sua produtora ali, o que você busca? Muito cultural. A gente vê um viés ali que você traz hoje para essa identidade. E assim, se a gente não tiver o cuidado, eu quero te parabenizar, que são pessoas como você que eu acho que vai resgatar alguns princípios e valores lá de trás e vai trazer para uma geração agora que está vindo agora. Porque essa geração é muita tecnologia, muita informação. Eu fico assustado com tanta informação que meu filho pode me dar. Às vezes eu falo com ele e é muita informação que ele tem. Então ele gera muita informação, tem muito conhecimento e isso é com 7 anos. Fala, cara, evolui muito rápido. Então é isso que a gente, né, a conversa nossa tomou um outro rumo aí das viagens, mas eu acho que tudo ligado a essa busca por experiências mesmo, né? Por novos sabores, novos aromas, né? Novas texturas diferentes, né? E tem muita coisa boa, né? E cada lugar tem uma riqueza, né, para te oferecer. Hoje, com a sua produção ali hoje, você está me falando e o que mais me admirou foi a preocupação em qualidade. Quando eu te questionei até assim, Ana, se tivesse um produtor assim, barbudinho, careca, olho claro, que quisesse te entregar a produção para você beneficiar, então a gente tem ela falou assim, ó, hoje a gente não consegue. Por quê? Porque existe um teor existe uma régua, eu não consigo fiscalizar outras propriedades para mim buscar eficiência. E a preocupação sua de entregar um produto final através de ser vistoriado e auditado por você é uma grande preocupação para você. Total.
E essa busca por qualidade, então, eu acredito que agrega muito no seu produto, porque ele faz isso com perfeição. Você hoje pode pautar que a Ana tem a qualidade que ela busca ou ainda tem algo? Não, nós temos muito ainda para fazer. Muito, muito. Graças a Deus. O produto ainda só está começando. Graças a Deus, o nosso caminho é longo. Eu fico feliz quando eu... Ela é modesta, gente. Ela é modesta. Não, eu fico feliz quando eu penso assim, tem muito para conquistar, né? Porque a partir do momento que você fechou, que você fala, ah, tá, fiz, e agora? Não, vamos fazer mais, vamos melhorar, né? E daí que vai o crescimento da empresa, né? Exatamente. Não do comodismo. Acho que o empresário tem muito disso. Quando é aquele ditado antigo que a gente sempre faz um meme, né? Quando se bate a meta, dobra a meta. Então, assim... Não, a gente, assim, nós já temos, felizmente, né, um controle de qualidade bom, né? Mas eu vejo outros queijeiros, né? Eu acompanho o pessoal que já estão, sabe, é belíssima a história deles, assim, então acima, que para mim são ideais, que eu falo, nossa, eu ainda quero ser daquele jeito aí. Mas a Ana tá sendo modesta sim, mas eu sei que já veio prêmio por aí, né? Felizmente vieram, veio prêmio por aí, a primeira participação, então... em uma exposição desse porte e já veio prêmio. Você fala um pouquinho para mim desses prêmios? Então, nós fomos para o concurso, né, Queijo Brasil 2023, foi em Blumenau esse ano. E nós temos um consultor e ele falou, Ana, tá na hora de mandar os queijos. Eu falei, você tá louco? Ele falou, não, tá na hora de mandar os queijos. Eu falei, mas você tá louco? E é muito interessante porque... um queijo é como um filho, né? É uma coisa assim... Será que ele está pronto para isso? Será que ele está pronto, né? Será que ele vai? E foi muito, assim, chegou a ser engraçado, porque foi dando a data de enviar o queijo. Não, olha, envia de avião, não, vai para não sei o quê, vai para o cargo, azul cargo, não sei o quê. E eu olhava para o Marquezinha e pensava, meu Deus, esse queijo precisa ficar resfriado. E acontece que ele vai ficar 3 dias na estrada, ou voando, ou não sei o quê, e a caixa de isopor e o gelo. E eu fui ficando com aquilo, eu falei, peguei a caixa de isopor, falei, eu vou lá levar. Falei, eu vou levar, vamos sair daqui, saímos no dia do meu aniversário. E dormimos em São Paulo, e eu com o maior cuidado, né, com o gelo, para ver se estava refrigeradinho e tal. E aí saímos de lá. Já chegamos em Blumenau, entreguei os queijos. Quando eu entreguei, falei assim, eles vão para onde agora? Ele falou, não, eles têm um lugar refrigerado, direitinho. A minha preocupação era saber depois dali. Aí acontece que isso foi uma semana antes, nossa, lá, vamos dar uma rodada, né? Vamos ficar andando aí. E aí no dia do concurso, aquele nervoso, né? Alguns amigos foram conosco, eu tenho amigos de lá também que foram participar, então diz que eu acho que eu tremia tanto, sabe, quando começou a sair, né, os resultados e tal, e porque você fica naquela expectativa, né, você fala, não, mas será que vai dar alguma coisa? E é um reconhecimento do trabalho, do esforço. Eu falei, gente, mas são os melhores queijos do Brasil, né, e aí tem, né, são muitas categorias e dentro dessas categorias tem uma série de premiações. E aí vieram os resultados, né? O nosso ponteiro pegou medalha de prata, o Marquezinha também. Que é esse aqui, ó, isso. gente. É um queijo que tipo meia cura. Isso, 30 meia dias cura, de maturação. 30 dias só. O Marquezinha também é o nosso queijo de massa mole e mofo branco. Esse aqui. Tô 20 dias de maturação, também pegou medalha de prata. E o nosso guardião pegou medalha de bronze. Então foi assim, ficamos super felizes, né? Fizeram um ranking lá. E esse aqui é o campeão de vendas, ó, gente. Exatamente, o Guaiaca. Esse é o Guaiaca que todo mundo já me recomendou ele. Esse aqui são pessoas lá, às vezes lá de São Paulo já me ligaram e falaram, ó, você não vem para São Paulo sem trazer um Guaiaca. E assim, se você for
né, quando a gente começa a ligar as pontas, Júnior, e eu acho que é isso que a gente tem que ter muito cuidado na vida, porque nós começamos a conversa e eu te falei assim, isso aqui me define como indivíduo. Como indivíduo. Né? Então, por exemplo, eu na produtora, muitas coisas que a gente faz, concertos, por exemplo, nós fizemos um concerto belíssimo chamado Suíte Caboclinha, que é autoral do maestro Jaime Allen, do Rio, fizemos com a Orquestra Sinfônica, então muito ligado à terra. E dentro da queijaria, né, os nossos queijos, olha só, ponteiro é o nosso queijo de entrada. Por que ele se chama ponteiro? Porque é o ponteiro da tropa. É aquele cara que vai na frente puxando a tropa, chamando a boiada, né? O nosso guaiaca. A ideia de guaiaca surgiu assim, eu estava no tanque, né? Nós estávamos começando a pensar nesse queijo com o consultor e falando nomes e tal. Eu falei, o que você acha de guaiaca? Ele olhou e falou, guaiaca? Eu falei, guaiaca é um cinturão que os tropeiros usam e que guardavam as balas de revólver. E ele também tinha um tipo de umas bolsinhas que punha moedas, né? Ele falou, Ana, mas por quê? Eu falei, porque é um queijo de olhaduras. Ele é cheio de bolinhas. De bolsas. Então veio o guaiaca. O guardião é porque é o queijo de mais longa maturação. Ele fica 10 meses, ele fica pelo menos um ano, né? Dependendo da evolução dele, na caverna. Então eu falo que é o queijo que guarda todos os outros. E é um queijo que eu pensei nesse queijo para homenagear o meu pai. Porque ele nos guardou. Ele foi o nosso grande guardião. Né? E o marquesinha. O marquesinha é o queijo mais delicado que nós temos. É o nosso mofo branco e massa mole. Ele é tão delicado, o corte, tudo dele é diferente, sabe? Teria que acompanhar a produção para você ver. Hoje nós fizemos o Marquesa. E para informar, a gente faz aquilo com a mão para não desmanchar o grão, sabe? O grão é grande, por quê? Porque nós queremos cremosidade. Então, o Marquesa é o nome que saiu, né, desse universo tropeiro, desse universo campeiro, vamos dizer assim, né? Mas eu fiz também pensando em homenagear a minha tia, que é a irmã do meu pai, que é uma das pessoas mais simples e elegantes e delicadas que eu conheço. Então foi uma homenagem a ela, sabe? Mas assim, então, por exemplo, por que eu trouxe esse tema, né? Porque tanto na produtora com o que eu estou fazendo, quanto na queijaria, tem a ligação com a terra. É essa terra que me define. E seu negócio tem que ter uma ligação com você, né? Sem dúvida. Quando eu me proponho fazer algo, como eu proponho ser dono de uma empresa, eu acho que fica mais agradável, né? É você ter o seu negócio que se envolve com você, faz parte da sua história. Quando a gente está gravando, né, no cinema, a gente fala da questão da verossimilhança, né? Tem que ser verossímil, né? E eu acho que o negócio, ele tem que trazer a sua verdade. Entendeu? Entendi. Se você está ali, mesmo que você não saiba nada, como eu não sabia, né? Mas o seu projeto, a sua proposta, né? Quando você começa a criar a identidade do seu produto, se você está inteiro ali dentro, ele vai aparecer. E aí ele vai refletir a sua verdade. Uau. Entendeu? O produto, ele imprime muita identidade. Sem dúvida. Assim como nós somos filhos de Deus e nós imprimimos a verdade de Deus, a criação de Deus aqui na Terra, acredito que tudo que a gente faz, a nossa criação, a nossa qualidade, ela imprime muito sobre quem está criando. Exemplo, quando eu vou lá para ver a qualidade, imprime muito sobre sua cultura. Então, aquilo que você produz vai me imprimir muito sobre aquilo que você é. E agora eu vou fazer uma perguntinha mais voltada para o lado social, Ana. Você já pensou em espalhar isso aqui e ser um agente que vai modelar outros produtores? Porque eu te falando de uma vida de produtor, é difícil a vida do produtor. Demais. É sofrida, é dia a dia, não tem final de semana, não tem domingo. Por quê? Porque a gente lida com animais. Quando a gente lida com animais não tem feriado para ele. Todo dia é dia de comer e todo dia é dia de produzir. Então não existe dia ruim, dia mau, sol quente, chuva, dia frio.
todos os dias existe uma rotina. E o animal, geralmente, ele depende da gente. Para comer bem, ele depende para estar com a qualidade, sem estresse, tá tendo um conforto ali. Então, assim, demanda muito do produtor. E a gente pensando nisso, eu gostaria de pensar assim, e a Ana, ela proporcionaria um pouco do tempo para ser a modeladora de outros produtores? Essa pergunta sua fecha, né, com aquilo que você falou. Qual que é o seu caminho, né? Eu falei, nossa, ainda estou tão longe ainda, né, do que eu penso. E uma das coisas, eu não te falo assim, que seja um projeto. Eu não tenho nada definido como projeto. Mas eu tenho uma ideia, um pensamento. Qual que é? Nós estamos no Cerrado, que é uma das maiores riquezas, né, a nossa flora, a nossa água. Nós temos uma riqueza de bactérias, né, a nossa microbiótica, né? E estamos em uma das maiores bacias leiteiras do país. Já fomos até Morrinhos, já teve no ranking, liderando o ranking. Isso. Da maior bacia leiteira do estado. Estamos. Então, o que acontece? Por que não outras pessoas produzirem? E se a gente se junta, né? Agora é diferente eu falar, eu vou encabeçar um movimento assim, certo. É complicado isso, né? Mesmo seus tempos, suas atividades. Mesmo pela minha, né, pelo meu formato, projeto. Né? Mas existe sim, da minha parte, eu já conversei isso inclusive com o secretário. Né, queria agradecer Gilmar. até ele, porque foi ele que me apresentou você. Então. O Gilmar é uma pessoa excepcional. Né? Realmente ele está exercendo um trabalho. Agradeço muito a ele, a Crismai, o pessoal ali da prefeitura, o apoio que eles nos deram e as orientações que eles nos deram, né, foram fundamentais para a gente chegar onde nós estamos. Mas o que eu estava te falando, eu sempre me coloquei muito disponível, né, para nós fazermos um trabalho de divulgação com outros produtores. Por que não você não produzir o seu queijo? Uau. Por que não o meu vizinho não produzir um queijo? E aí fala assim, mas ele vai produzir um queijo como o seu. Não vai. Não vai, porque o animal dele é outro, porque a pastagem dele é outra, a silagem dele é outra. É aquilo que a gente falou, é um produto único, né? Exatamente. É um produto que, então, é bem único ele. Exato. Não tem como... E é uma mentalidade de nobreza, sabia isso? É uma mentalidade de quem é próspero. Por quê? Porque para mim se dar bem, eu não dependo do outro se dar mal. De jeito nenhum. Então, geralmente, quem tem uma mentalidade de escassez, ele pensa o quê? Cara, para mim se dar bem, o outro tem que se dar mal. Tirar do outro, tem que tirar do outro. O outro tem que... Eu não posso ajudar o outro a crescer porque depende do meu crescimento. Eu custei não, mas eu no início, né, eu pensava assim, gente, mas a gente sofre tanto para desenvolver uma receita, né, para aprender como é que faz, tem que ser essa temperatura, tem que ser esse corte, tem que não sei o que, e como se aquela receita fosse assim um diamante, né, que se tivesse que guardar, não, sabe? Pode saber da minha receita, não tem por que você não vai fazer o mesmo queijo. Você pode fazer um infinitamente melhor que o meu. E assim, há uma grande diferença. Chegar até onde a Ana chegou, 100 pessoas podem aprender. Mas chegar até onde a Ana chegou no final, no estágio final, não desistir da dificuldade, são poucos. Desistir da dificuldade, esse é duro. Então, assim, são poucos que não vai falar assim... Eu diversas vezes eu deitei chorando e eu pensava assim, esse mundo... E foi uma experiência muito interessante, porque eu ficava assim tão... sabe, confusa e com veterinário ajudando e com não sei quem, as coisas dando errado, e animal, e morria, e problema, e mastite, aquela coisa. Eu pensei, gente, esse mundo é um mundo muito selvagem para mim, entendeu? Eu não tenho, como que eu vou fazer com isso aqui, né? São muitas variáveis. E uma fazenda... Enfrentar isso, sabe? Enfrentar a falta de mão de obra, né? Por exemplo, aconteceu... Teve vezes que eu fui buscar a vaca no pasto. No pasto. Fui. E assim, querendo ou não, a gente sabe que tem um posicionamento meio machista no meio. Sim. No meio. A gente trabalha no meio rural e não é fácil a gente encontrar uma mulher sendo
o governo da propriedade rural. Então quero te essa, parabenizar até por isso também. Mas a gente lida bem com isso, sabe? As pessoas são... Você conseguiu acertar no funcionário? Chegou um ponto que você ainda é uma dor sua, porque é uma dor minha. Não, esses problemas sempre existem. Confesso que ainda é uma dor da questão de mão de obra qualificada no campo. Não, os problemas existem. Os problemas existem e a questão da mentalidade, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, eu já tive funcionário... Porque depende muito dele, né? Esse é o problema. Ele está utilizando a sua... Esse é o problema. A matéria-prima sua, o seu tesouro. Exato. Olha só, olha o que aconteceu uma vez. A gente tem um funcionário da ordenha excelente, cuidadoso, criterioso, excelente. E tem um ajudante dele. E, de repente, a quejeira falou assim, dona Ana, olha aqui, nós vamos ter problema com esse queijo. Eu falei, mas não pode, não tem. Animal não está doente, está tudo certinho, como é que é esse lote? Aí a gente fica louca dentro da queijaria, pode ser isso, o que vai ser, contaminou com o quê? E aquela loucura de medo, né, de ter alguma coisa que fez dar errado. E aí, nada, e não achava. E eu dando uma volta, eu faço, né, o tour. Eu sempre saio nos horários assim de intervalo, eu vou perambular pela fazenda, sabe? Vou com o celular tirando fotografia do que não tá certo, né? E já vou mandando pro pessoal. E aí eu vi o rapaz, esse ajudante, lavando a ordenha. Aí eu vi e tal, e cheguei pro rapaz, que é quem já era acostumado a fazer. O responsável. Falei, por que ele que tá lavando? Ele falou, não, dona Ana, eu vim já mexer contrato e deixei ele lavando. Falei, entendi o problema. Aí nós perdemos, assim, sei lá, uns 50, 60 quilos de queijo. Mas eu chamei os dois, né? Falei, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Tudo que você faz lá, aparece aqui. Reflete aqui. Entendeu? Então, às vezes, um detalhezinho que não fez, o teto de uma vaca que não foi bem limpo, que não foi bem cuidado, a mão que você não lavou direito na hora de pegar nas teteiras, né? Olha aqui o problema. E isso é em toda esteira industrial, né? Exatamente. A gente vê isso no campo, que às vezes a gente estava falando de uma época que teve que replantar um tomate de um produtor aqui, e ele falou, cara, o tomate já veio da estufa doente. Então eu não tive a produtividade conforme eu esperava. Por quê? Porque esse tomate já saiu doente. Então esse é o ponto, né? É o ponto. Se a gente não tiver o começo bem feito, dá tudo errado para frente. Tudo errado ali para frente. Dominó. É um efeito dominó. E às vezes, e não é porque a pessoa fez por mal, esse menino, por exemplo. Não, ele não se atinou que às vezes um pequeno detalhe fosse jogar 50 quilos de queijo fora. Não faz por maldade. Claro. Mas... Então, assim, é essa dificuldade que a gente tem na cadeia de produção, né? Que é ter mão de obra mais qualificada. Porque você tem que realmente ensinar. E a pessoa precisa entender. Eu falo mais ainda, que ele precisa ter o desejo e o pertencimento, né? Ele precisa se sentir parte daquela estrutura. Porque a partir do momento que ele se sente parte da estrutura, ou ele mantém a qualidade ou ele melhora. Exato. Porque se eu faço parte, eu vou deixar a qualidade cair? E não adianta, a gente tem que fazer aquilo que gosta, que tá feliz fazendo, entendeu? Porque é chato, é detalhezinho. Desgastante, cada queijo desse aqui, ele tem um tipo de corte, ele tem uma temperatura de tanque, ele tem um tempo, ele tem uma mexedura, tudo e não é só cronometrado, é só marcado, é anotado. Nós temos todas as fichas de rastreabilidade. Então, se você olhar esse queijo guaiaca foi produzido no dia tal, foi há 90 dias atrás. Você vai lá, você vai ver a ficha do guaiaca de 90 dias atrás. Qual que foi o pH desse leite? Qual foi a temperatura que foi colocado o coagulante nele? Entendeu? Como é que foi o corte? Quanto tempo de mexedura? Tá tudo escrito.
Porque às vezes acontece o quê? Duas coisas. Ou às vezes dá errado e você fala, peraí, vamos lá ver o que deu errado. Ou às vezes sai alguma coisa e você fala, gente, mas esse queijo está melhor que os outros. O que fez que deu diferente? Aí a gente fala, foi isso que nós fizemos. E aí você coloca isso na receita. Né? Ele é autoral por causa disso. Por causa disso, porque cada dia vai desenvolvendo alguma coisa. Né? O Marquesa, por exemplo, nós começamos de um jeito e eu fui brigando e eu falava, mas não tá certo, não é isso, não é. Aí falava, com o consultor a gente conversava, eu falava, eu vou tentar fazer desse jeito. E para fazer o corte, não sei se você já viu, você está convidado para ir lá uma hora vamos sim. acompanhar. Mas nós temos o tanque e tem as liras, né? A lira é uma lira mesmo, a gente tem na horizontal e tem na vertical. Então, primeiro você passa na horizontal, tal, depois você vem na vertical. E para cada um, você corta tantas vezes, entendeu? Esse aqui você corta pequenininho o grão. E o Marquesa, e não dava, e eu não conseguia. Eu pensei assim, eu não vou cortar isso com a lira, eu vou cortar com a régua. Nós temos umas réguas grandes de metal. E aí o grão maior. Desse tamanho. Hoje nós fizemos, eu tô com a filmagem aqui no meu celular, desse tamanho. Aí nós conseguimos chegar num corte, né? Vamos experimentar esse aqui, tá bom. Mas agora como lidar com essa coalhada? Porque até então é uma coalhada. Certo. Né? Você fez o leite, pôs o coagulante, ele vira uma coalhada. Certo. Você Coalhou. cortou, virou um grão. Um grão. Pode ser pequeno, uma grande. Porção. Mas ainda é uma coalhada. Tá, aí agora nós vamos lavar essa massa com um pouquinho de água, tiramos um tanto de soro, vamos lavar essa massa com um pouquinho de água numa temperatura que não vai agredir esse grão. Tá, agora vai mexer nisso, né? Então nós temos as mexedoras, né? Aquilo com muito vagar, bem, tá, deu tempo? Deu, não, o grão tá bonito, tá tudo lindo, tá inteiro, tá. Vamos informar. Hoje nós estávamos rindo, sabe? Aquilo a gente fazendo assim com o maior cuidado. Por quê? Porque quando ele vai para a forminha, uma forminha pequena, ele não é prensado. É o próprio peso dele que vai... A gravidade. Exato. E ele vai se acomodando. Aí ele, tá bom, ele vai ficar ainda muito... Ele tem muita umidade, né? Ele dorme na forminha, no outro dia ele vai para uma temperatura mais baixa, aí ele escorre um pouquinho e para nós ele escorre em cima da madeira, porque nós queremos o contato do queijo com a madeira da terra, entendeu? Tá, aí ele vai passar uns dias, a gente enfaixa, sabe essa faixa de jogador de futebol, essa faixa que a gente enfaixa o braço, né? Nós cortamos, a gente vem com o maior cuidado, passa uma faixinha nele, não amarra para poder não marcar ele, coloca só um adesivinho, aí ele vai ficar mais uns dias ali, sabe? Na estufinha dele, tudo, umidade, tá bom. Quando ele já firmou, a gente tira a faixa. Tirou a faixa, tá bom, agora ele vai nascer o mofo branco. Deixa vir o mofo branco. Uau! Entendeu? Então, assim... E o ambiente que proporciona aquele mofo também. Exatamente. Se a gente não tiver um ambiente adequado, a gente não consegue chegar no produto final. Exatamente. E o que é uma grande dificuldade? O que é esse ambiente adequado? É uma caverna, né? A gente chama de caverna, mas é uma sala escura, climatizada e tal, né? É onde nós colocamos os nossos queijos para maturar. Tá bom, só que esse bonito desse queijo, ele tem um mofo branco. E o mofo branco passa para os outros queijos. E nós não queremos. E na produção, no meu projeto hoje, não cabe construir uma outra sala específica para ele. Então, o que nós tivemos que desenvolver? E aí a importância de um consultor, uma pessoa que tem uma experiência... Os conselhos, né? Exato. Tem conselheiros nós na sua vamos caminhada. montar uma estufa para ele. Dentro da sala. Dentro da sala. Ele vai pegar esse refrigerado aqui... ele vai receber mais umidade, mas só que ele não vai contaminar, espalhar verticalmente, né? Ele não vai contaminar, que a gente horizontalmente, fala, né? Perdão. Com o mofo branco, certo. Os outros queijos que nós não queremos. Mas o ideal seria eu ter só uma salinha para ele. Uau! Mas vai chegar esse tempo. Tomara. Como está crescendo, Ana, eu acho que vai ser inevitável. Tomara. A gente já está falando que já tem encomenda São Paulo, então está expandindo esse volume aí. Ana, e a gente
qual que é o conselho que você daria hoje para o produtor de leite? Eu tenho um produtor de leite que hoje tira leite e entrega para o laticínio. Produção convencional, que possivelmente era o que seu pai às vezes fez lá atrás. Fez um tempo, depois ele deixou o leite. Deixou o leite, foi pro arrendo. Boi, depois, Então, assim, qual que é, hoje é o conselho da Ana para o produtor de leite específico? Aquele produtor que tira 100 litros. Olha, é muito complicado, né? Para responder, eu tenho que ter muito cuidado com a minha trajetória, com tudo que eu passei. Isso, né? É bem mais rentável, claro, beneficiar o leite do que entregar o leite. Certo. Não resta dúvida, né? Mas o que acontece? É infinitamente mais trabalhoso, demanda investimento. E tem uma coisa, Júnior, que é o principal. Eu gostaria muito de fazer queijo. Eu estou falando isso porque eu tenho uma pessoa conhecida que ela tem um laticínio, ela tira aí 2.500 litros de leite e tal, e na época ela ficou muito entusiasmada e encantada, e o marido dela também e tal. Nossa, isso aqui. Eu falei, pensa numa coisa, você vai passar para dentro? O que eu vi e queria chegar nesse ponto é que você está em toda a linha de produção. Exatamente. Você vai passar para dentro? Porque para montar a estrutura linda, né, e tudo, e sair, esquece. Não dá certo. Você tem de estar, você tem de tocar, você tem que cheirar, você tem que, sabe? E a gente, é isso que eu te falei, é o conhecimento, é experiência, né? Não é brincadeira. Eu entro na caverna, eu falo, tem um cheiro diferente. Aí o povo, já começou. Eu falo, tem. Entende? Então, assim, se você não estiver dentro... E só isso te deu, foi no dia a dia, né? Exatamente. O que te trouxe essa experiência. Então, assim, eu tenho bons funcionários. O criador sabe quando tem alguma coisa de errado, né? Eu tenho bons funcionários, felizmente. Sou muito grata hoje à equipe que está comigo. Mas, assim, a gente precisa estar junto, sabe? E, às vezes, a pessoa quer o negócio, ele não quer o trabalho. Entendeu? Entendi. Ele quer um negócio. Nossa, que é o bônus, né? Não o ônus. Que negócio maravilhoso, mexer com uma indústria artesanal. Nossa Senhora, pensa antes de entrar. Agora, é aquela história também. Se você amar muito, se você desejar muito fazer aquilo, né? No nosso caso, nós tínhamos... Esse trabalho foi uma reconexão. Não só com o meu pai, com a história, mas com a minha história. Eu falo que eu tenho meu umbigo enterrado nessa terra, entendeu? Lá no Morão da Porteira. Lá no Morão da Porteira, né? Então, se você quer muito fazer, né, vale a pena. Mas lembre-se, demanda investimento, demanda aprendizado. A gente paga muito caro para aprender. Muito. Muito caro. Não é o curso que você faz. Não, é um investimento, né? Não é o curso que você faz. O curso é barato. É experiência, né? Ir para São Paulo, pegar um avião aqui para São Paulo, ficar na fazenda, ir para Minas Gerais, fazer outro curso. Isso é a parte barata. O que você perde é você perder 50 quilos de queijo, porque o seu funcionário, ajudante... E essa é uma das muitas vezes que aconteceu. Às vezes até você falou que no começo, quantas vezes você cortou, deu errado. Exato. Quanto matéria-prima ali você foi... Nossa, eu chorava, minha mãe chorava junto comigo, eu falava, porque mãe, é todo esforço, né? Você Exato. tá pegando o produto final, isso entra na conta. Você fala, cara, eu tô pegando um produto que já vale, muito difícil. Mas tudo isso, Júnior, também ajuda, né, a gente a entender o quê? Primeiro, nós estamos trabalhando com alimento, né? Um alimento que vai passar para você, que você vai consumir com confiança. Esse alimento precisa estar bom. E o detalhe, esse alimento aqui é vivo. Ele está mudando. Todos os dias. Todos os dias. Eu passei ele para você hoje. Se você não cuidar, ele vai mudar. Vai mudar totalmente. Entendeu? Então, assim, o legal e o desafio é esse. É um alimento vivo. Ele está em mutação o tempo todo. Uau. Né? A história continua. A história continua. A história continua. Agora é uma cachaça. É uma cachaça. É viciante, né? Assim, é apaixonante. Por quê? Porque você faz alguma coisa
Você faz um produto que não é só aquilo que você quer, mas é o que a sua terra quer te dar. Uau. Entendeu? Isso é não incrível, é né? ela, não é você que define. Você tem ação, mas ela diz com... E é uma semente, é uma lei de E é semeadura, né? interessante Se você que... cuida bem dela, Exatamente. ela vai te devolver uma Exatamente, bondade que você está derramando nela. exatamente, é. E Se você coloca agrotóxicos, ela te devolve produtos com com agrotóxicos. agrotóxicos, né? É isso. E, por exemplo, nós estabelecemos uns conceitos, né, na queijaria, que eu tive muito problema, porque eu precisava de leite. E eu tive, né, veterinários que falavam, não, tá bom, a gente vai fazer uma indução e tal. Você e teve aí, conselheiros também na formação do plantel. hoje eu tô com um outro grupo, um pessoal de Piracanjuba, um pessoal excelente, excelente. Mas o que é a questão do conceito, né? Alguns laticínios, eles aplicam ocitocina, eles aplicam hormônio. Eu falei, eu não quero isso aqui. Ah, mas a senhora é muito complicada. Como que a senhora precisa de leite, mas a senhora não quer hormônio? Não quer induzir, eu não quero hormônio. induzir. Eu não quero hormônio. Quero natural. Eu quero um leite saudável. Mas não tem problema. Eu falei, não estou te perguntando se não tem problema. Eu não quero ocitocina. Sabe? Uma coisa é a vaca acabou de parir e aí eles aplicam uma injeção de ocitocina para poder ajudar essa primeira descida. Isso acontece, né? Eu até nem gosto que aconteça em casa, mas às vezes a vaca se represa o leite, aí vai adoecer, não sei o que, não sei o que. Isso, mas e a gente tem fatores para estimular essa ocitocina, né? Agora, colocar o bezerro mamar nas primeiras horas. Isso é uma coisa que a gente não põe, ele não mama nenhuma vez. Não mama. Para não contaminar já o teta. Exatamente, Então, e a outra coisa é assim, toda vez que a vaca vai para a ordenha, dá uma injeção na vaca. Toda vez. Aí ela, sabe, ela não emprenhou, não vamos induzir, vamos dar hormônio. E eu falei, gente, não, eu não quero. Ah, mas você está perdendo dinheiro, você não vai ganhar dinheiro nunca. Falei, então não nasci para ganhar dinheiro mesmo, entendeu? Mas eu não vou fazer isso. E aí é aquele negócio, o que é a sua proposta? Né? Você quer mais litros de leite no seu tanque ou você quer um leite de qualidade? E aí a gente chega naquilo que eu te falei. Eu ainda tenho um longo caminho. Ainda quero, sabe? Eu ainda preciso melhorar muito, muito, muito. E é possível melhorar. Agora, essa melhora, ela precisa de tempo. Hoje, a média de leite do seu plantel hoje, a gente fala em vacas... 600... Não, no geral... Por animal, lactação por animal. A minha média de curral é bem baixa ainda, entendeu? Porque eu comprei... O manejo, tá. A forma de manejo. Tá. É isso que eu queria chegar. Não é a forma de manejo. A minha média de curral hoje, ela é baixa ainda, por quê? Porque eu comprei mal. E por que eu comprei mal? Não foi todas as vezes. A última vez eu comprei, felizmente, bem. Mas assim, ainda você não trabalha a reposição sua. Estamos começando agora, né? Eu tenho 2 anos que eu estou produzindo queijo. Não tem nem esteira para ter a produção. Então agora as minhas primeiras crias que vão emprenhar. Agora. Né? Estão sendo preparadas para emprenhar, as primeiras gercinhas que nasceram na fazenda. Mas então o que eu estou te falando, por que a minha média é baixa? Porque eu fui mal assessorada na hora de comprar. Entendeu? Então eu comprei mal, eu perdi muito dinheiro. E foi assim, às vezes é porque o manejo era diferente do seu, né? Às vezes tava um gado confinado com a ração... Uma série de coisas... Com manejo diferente, que às vezes utilizava hormônios, às vezes para estimular a produção. Exatamente. E quando veio numa transição para uma propriedade... Que eu falei, não quero hormônio, caiu a produção. Radicalmente. Isso. E aí sair, então por isso que eu te falei, a gente paga caro para aprender. Então tem erros que são muito caros, né? E nós não sabíamos comprar. A gente olhava e falava, nossa, que vaca bonita, eu quero essa vaca aqui. A mais gorda. Era a mais gordinha. Nossa, olha que vaca bonita. Então, assim, é o preço de aprender, né? Mas estamos na luta. Acredito que agora já está vencendo, você pegou caminhos corretos. E aqui a gente vê a importância dos valores, dos conselhos bons e conselhos ruins. Porque também você não foi
por falta de conselho. É. Só que o conselho na época de comprar foi ruim. Foi ruim, não atendeu aquilo que a gente... Não atendeu a nossa sua proposta. necessidade. É. Então, assim, a gente vê a importância também desses conselhos, a gente procurar conselheiros que entendam a nossa demanda, entendam o nosso sonho. Entenda o seu projeto. Entenda o projeto. A sua proposta. Não é qualquer conselho que vai servir para a minha proposta. E não querer, sabe, empurrar, né, como a gente fala, por goela abaixo. Não é assim, né? Não adianta, a minha proposta não é essa, eu não estou aqui para fazer esse tipo de queijo. Mas o leite é bom do mesmo jeito, que ótimo que ele é bom do mesmo, só que não é o que eu quero fazer, né? É isso aí. Então fico muito satisfeito, Ana, essa conversa. Então, assim, eu vejo que me trouxe várias coisas. Eu acredito que eu quero estar com um segundo momento com você. Estamos disponíveis. Eu acredito. Vai nos fazer uma visita. Quero sim, mas antes de finalizar, eu queria ver com você a história das ovelhas negras, hein? Isso aí. Então foi algo. Ovelha negra. Foi algo que eu falei, ainda não saio daqui sem eu escutar essa história. Então, a história da ovelha negra assim, eu achei muito interessante, porque diz que as ovelhas negras, na verdade, elas não são ovelhas negras, elas são águias, que vêm diferente, elas vêm de forma diferente. Elas estão em a palavra é mais ou menos essa, as ovelhas negras, elas vêm para salvar as árvores genealógicas, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma árvore familiar, né? É uma árvore que tem costumes, ela tá fincada aqui na terra, tal, ela tem costumes, todo mundo faz desse jeito, faz desse jeito. Tem um padrão. Porque é certo fazer desse jeito, e porque são costumes, e nós vivemos numa sociedade patriarcal, de interior, né? Belíssima, que eu amo, eu sou daqui, quero ser daqui. Mas são conceitos muito, né, arraigados, muito assim. Aí aparece uma ovelha negra. Aí aparece uma ovelha negra que fala assim, eu vou montar uma produtora, né? E aí fica todo mundo, o que essa criatura vai fazer com uma produtora, né? E aí mais adiante, não, mas eu vou mexer com uma queijaria artesanal. E aí fala assim, mas é louca mesmo, né? Tava mexendo com uma produtora, fazendo filme, agora mexendo com queijaria artesanal. E aí você fala assim, peraí, eu tô fazendo arte lá e eu tô fazendo arte aqui. É a mesma coisa. Eu estou produzindo arte. Arte em forma de filme, arte em forma de fotografia. E é tão engraçado arte em forma isso, de comida. Ana, que nesse ambiente que a gente proporciona, eu acho que você proporciona um ambiente também. Porque o tempo que você estava falando, na minha mente estava criando algumas coisas. Porque às vezes não se trata do ambiente meu, se trata do seu. Uhum. Então o simples fato de eu sentar numa mesa com você, que traz um ambiente de criação, de produção, na minha mente eu já pude experimentar um pouco da sua produção. E vendo, e né? ver um pouco isso na minha mente e já começar a criar e começar então entender no subconsciente algo que eu posso produzir. Então aí eu acho que a importância também da gente sentar em mesas e bater papo, né? Bater papo, as conversas. ter o network, então a gente então conviver com isso, porque agrega. Nem sempre a ideia vai vir de um conselho, mas sim da atmosfera. Mas então a questão da ovelha negra é essa, a ovelha negra, ela sai da curva, né? Ela tá vendo uma outra coisa e aí ela é criticada, né? Riem dela, ela é errada, ela tá fora da casinha, mas o legal é isso, é que ela é uma salvadora de todas as frustrações das famílias que ficaram. Entendeu? Entendi. Você pensa uma família como uma árvore. Essa família carrega frustrações. Total. Mas ela vai seguindo o trajeto dela e o curso, porque é aquilo que a família sabe fazer. E vai crescendo. Isso. E aí quando você tem a ovelha negra que sai, que fala, peraí, nós vamos fazer diferente, ela salva. Quebrou o padrão. Ela salva o quê? Ela salva o sonho. Ela salva o talento de ancestrais que ficaram para trás. Uau. E que não realizaram, porque não puderam realizar. Entendeu? Eu vi isso, eu achei super legal. Eu posso te passar esse texto. Eu publiquei hoje no meu Insta. É um legal, texto muito bonito. E eu acho ele muito
ele dá uma linha de pensamento, né? Por que às vezes a gente pensa diferente e a gente quer fazer diferente? Quer fazer diferente, né? Porque a gente traz... Eu gosto muito dessa expressão, né? Nós temos uma memória genética, né? O nosso gene, ele vem carregado de coisas, de desejos. Tudo traz uma memória genética, né? Da minha trisavó. O produto traz uma memória também genética sobre aquilo que ele está trazendo. E manifestando aqui agora, né? Então, a história da ovelhinha negra, eu acho que é bem isso, né? É aquela que tem coragem de sair, de falar, sou diferente mesmo, vou fazer diferente, vou fazer... ter uma produtora, vou fazer isso. Quebra a cara, a gente paga muito caro por isso. É muito difícil, porque as críticas são dolorosas, né? É difícil. E as dificuldades do dia a dia, né? Lidar com fracasso, porque existe muito fracasso no caminho. Muito fracasso. Não é? Ai, que lindo. Nossa, ganhamos um prêmio, vamos buscar e vamos brigar. O que mais te fortaleceu na hora do fracasso? A falar, ter resiliência, porque eu acho que a grande qualidade é a resiliência, né? A grande questão é a resiliência. O que mais me fortaleceu? A qualidade do elástico está nele ser esticado e voltar ao ponto inicial. O ponto, né? Eu acho que eu sou muito teimosa, sabe? Eu sou muito teimosa, assim. E eu falo... É lógico que tem uma hora que você tem que ter o bom senso de falar, não deu certo. Vou estruturar o prejuízo. Fracassei, né? Eu, por exemplo, eu tive uma experiência que eu fracassei. Não deu certo, eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu não tive forças para prosseguir, né? E eu carrego esse fracasso. E eu lido com ele, olho para ele todos os dias. E ele me compõe também, né? Acho que a gente não tem que ter medo, sabe? Agora, dói, né? Dói. Agora... se você não arriscar também, se você não tentar fazer, né? É melhor viver com a dor do fracasso do que com a dor de poderia ter tentado. De não ter tentado, né? Poderia ter tentado. Eu tenho aprendido uma coisa, sabe, Júnior, assim, que eu acho que é fundamental. É olhar para os meus fracassos e olhar para mim e ter um pouco de compaixão por mim. Compaixão não no sentido que eu fui vítima nenhuma. Não é isso. Mas de pensar assim, eu tentei, eu fiz tudo, eu errei. Tá bem com você mesmo de dizer eu assim. Eu errei, eu fiz errado, eu poderia ter feito assim, eu não estava preparada e tal. Mas falar pra mim mesmo, falar, você tentou. Você não deu conta, mas você tentou. Você tentou. Né? Então é por aí a coisa. Então é isso, foi muito satisfatório. Obrigada pela oportunidade. Uma honra imensa ter você validando também um projeto nosso. E sou cliente seu já. Obrigada. Já vou fazer... Se não gostar, não fala nada. Tem um WhatsApp. E aqui a gente vai deixar nessa descrição aqui, a gente vai deixar o telefone da Ana, da Terra Roxa. Isso. Que é onde você vai realizar os pedidos, hein? Isso. Então a gente quer deixar aqui para você. Você vai chegar lá, vai fazer seu pedido também. E eles têm um dia específico de entrega. Por enquanto está funcionando assim, né? Isso. Funciona um dia específico de entrega e geralmente estão entregando nas quintas-feiras. Aqui em Morrinhos às quintas. Nas quintas. Então tá aí, você de Brasília falar também. Com a Bianca. Que às vezes quer experimentar. Pode falar. Às vezes a gente tá indo para Goiânia, eu me comprometo, às vezes, sair daqui. Tô passando por Goiânia, eu levo para você. Levo, entrega esse queijo para você. Obrigada, Júnior. Então, obrigada pela força. Quero colocar à disposição e a gente está aqui para servir. O Morrinho sente orgulho de você, eu como morrinhense sinto orgulho quando uma pessoa de São Paulo me procurou e falou, cara, você é de Morrinhos, o teu queijo. Nossa, que legal, isso fico emocionada isso gerou orgulho também em mim como morrinhense. Obrigada. Então, eu te agradeço e você é um orgulho para nossa terra. Obrigada, que assim seja. Então, tá levando o nosso nome e eu acredito que vai ser conhecido nacionalmente para as nações. É um produto que a gente estava falando, é um produto que a gente pode exportar para o mundo. Tomara. A gente tem um produto para o mundo. Ouça. De Morrinhos para o mundo. Então, literalmente é isso. Mas obrigada, obrigado Júnior. E muito honrado com a sua presença, viu, Obrigada Ana? pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.